O assessor especial de Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, disse em entrevista ao jornal Financial Times que as preocupações da Rússia com questões de segurança devem ser levadas em consideração ao falar sobre paz na guerra. Na entrevista, Amorim disse que para haver paz, todas as preocupações dos países do leste europeu devem ser levadas em conta, a alternativa que, segundo Amorim, seria uma vitória militar total contra a Rússia. E que, se isso acontecer, não se sabe o que virá depois disso. O ex-ministro das Relações Exteriores disse ainda que não é possível julgar a situação na Ucrânia pelos últimos 18 meses, porque é uma situação de décadas e que a Rússia tem preocupações que devem ser levadas em consideração. E acrescentou que isso não é culpa da Ucrânia, que é uma vítima dos resquícios da Guerra Fria. O Brasil condenou oficialmente a invasão de Moscou à Ucrânia e Lula reforçou o posicionamento durante a cerimônia de encerramento da cúpula dos presidentes da América do Sul na última terça-feira. O presidente brasileiro declarou ainda que, no momento, a Rússia e a Ucrânia não desejam conversar sobre paz no conflito e que nenhum dos dois lados quer abrir mão de uma suposta vitória. E nesta sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu com o chanceler russo, Sergei Lavrov, na cúpula dos ministros dos BRICS, que acontece na cidade do Cabo, África do Sul. Segundo o governo russo, o encontro teve como foco os esforços do Brasil em relação às formas de resolver a situação na Ucrânia. O Itamaraty informou que os ministros deram continuidade aos assuntos tratados na visita de Lavrov a Brasília, com ênfase na ampliação do comércio bilateral. E os ministros de Relações Exteriores dos países dos BRICS emitiram uma nota conjunta em que pedem uma solução pacífica do conflito por meio do diálogo e da diplomacia. Em um trecho, o documento atesta que os ministros reconheceram o impacto da economia mundial decorrente de abordagens unilaterais em violação do direito internacional e também observaram que a situação é agravada por medidas econômicas coercitivas unilaterais como sanções, boicotes, embargos e bloqueios. Vamos para a nossa análise. Lorival, vamos começar do comunicado dos BRICS, que é o que acabou de sair. Em seguida, a gente fala das declarações do Celso Amorim. Nós temos ali o nosso chanceler, Mauro Vieira, assinando um documento junto com o Lavrov, em que, basicamente, você condena sanções, você endossa a posição russa na guerra? Quando dois países discordam sobre um tema e querem assinar um comunicado conjunto sobre ele, eles explicitam a divergência. Então, isso aconteceu, por exemplo, quando o Richard Nixon visitou o Mao Tse-tung e eles queriam colocar Taiwan no comunicado conjunto, então eles falaram das posições de cada um dos países, que havia uma divergência, né? Então, ou você não trata do assunto no comunicado conjunto, ou você explicita a divergência. Nesse caso, o Brasil explicitou a convergência, né? Ontem, no WW, eu disse que o Brasil tinha uma aliança não declarada com a Rússia no âmbito dos BRICS. Agora é uma aliança declarada na questão da Ucrânia, porque o Brasil está dizendo que acredita que a Rússia está buscando uma solução pacífica do conflito por meio do diálogo e da diplomacia, porque o Brasil está assinando isso junto com a Rússia. Portanto, o Brasil ficou do lado da Rússia, que é a invasora da Ucrânia, né, nesse conflito, e também condenou as sanções, né, que é uma posição do Brasil. Daniel, condenar as sanções já vem sendo uma posição histórica do Brasil. Agora, ao assinar esse documento, a visão do Itamaraty, como o Lorival falou, de estar endossando de que a Rússia busca a paz? Cresce uma percepção aqui, Raquel, em Brasília, dos formuladores aqui de política externa do governo Lula, Mauro Vieira, o chanceler, que assinou a declaração lá no encontro dos BRICS, dos chanceleres, e do Celso Amorim, que é o grande ideólogo da política externa, de que
não fazer nada é flertar com um risco de guerra nuclear. Isso pode ser tomado, sim, como cair um pouco ali na versão russa da guerra, de jogar com o medo, mas um artigo recente também na revista Foreign Affairs, de 2 ou 3 semanas atrás, também mencionava como a própria opinião pública russa tem mudado a forma como encara o uso de armas nucleares, ainda que sejam armas nucleares táticas, estratégicas ali para um ataque pontual, não de grande proporção a território ucraniano. Que se isso antes era visto como impensável, simplesmente inimaginável, hoje é visto como uma saída, um recurso de última instância. Um recurso de última instância, mas não mais inimaginável. Essa é a grande nuvem que está ali por cima do que Celso Amorim, do que Mauro Vieira tem dito. E o que o Celso Amorim tem abordado um pouco nas suas conversas, disse ter abordado tanto na conversa que teve com o Putin, quanto na conversa que teve com o Zelensky, é uma tese do antigo subsecretário de Estado americano, embaixador nas Nações Unidas, Thomas Pickering, a ideia de proximity talks, a ideia de que mesmo antes de os países sentarem para negociar qualquer coisa, é preciso conversar com eles para ter uma base mínima ali e fazer com que as partes cheguem à mesa sem exigências que impliquem a própria ausência de negociação. É uma tese super polêmica, Agora, não fazer nada é a opção vista como a pior pelo Itamaraty. Lorival, o Daniel traz a posição do Itamaraty, que eu acho que está muito também refletida na entrevista do Celso Amorim ao Financial Times. Ele está dizendo claramente ali aos europeus, se vocês espremerem Vladimir Putin, ele pode reagir, isso pode provocar uma guerra nuclear. É basicamente isso que ele tá dizendo. Ele está cedendo à chantagem dos russos ou esse risco realmente existe, como o Itamaraty está percebendo, está colocando hoje? Bom, em primeiro lugar, quem está propondo não fazer nada é o Brasil, ao condenar as sanções, que as sanções econômicas são uma forma de pressionar a Rússia a se retirar da Ucrânia. A outra forma é enviar armas para a Ucrânia se defender. Então, são essas duas coisas que o Ocidente está fazendo com um alto custo econômico e um alto risco político, mas não vê alternativa. Essa entrevista do Celso Amorim, ela é muito boa porque ele está se debruçando na história, o que é muito positivo. Ele cita o Tratado de Versalhes como sendo o lugar em que nós estamos hoje, quando a Alemanha foi, teve condições muito draconianas da sua derrota e que isso abriu caminho para a Segunda Guerra Mundial. Eu me interesso muito pelo Tratado de Versalhes, tanto que há umas 3 semanas eu passei o dia inteiro no Palácio de Versalhes com a minha filha de 4 anos, contando para ela o que aconteceu naquela época. Mas nós não estamos em junho de 1919, nós estamos em setembro de 1939. Você estava falando a comparação do momento histórico, né? Quando a Alemanha invadiu a Polônia, né? Naquele momento, a Europa tentou apaziguar o Hitler, deixando que ele ficasse com a Polônia, com a esperança de que aquilo o satisfizesse. Mas aquilo representou um incentivo para a Alemanha continuar sua expansão. Então, em abril de 1940, a Alemanha invadiu a Noruega, depois, no mês seguinte, invadiu a França e a Holanda. Foi então que a Inglaterra entendeu que ela era a próxima. Seus aliados todos estavam sendo ocupados, né? E era bastante tarde, então a guerra foi muito mais sangrenta por causa disso, porque eles esperaram muito. Então, essa é uma lição da história que os europeus aprenderam e não querem repetir. Então, quando os europeus ajudam a Ucrânia, não é porque eles gostam de guerra, é pelo contrário, é porque eles querem evitar que a guerra aumente. Essa é a lição da história. Daniel, esse espírito, instinto expansionista de guerra que o Putin tem,
Geórgia, Crimeia, agora toda a Ucrânia, como até coloquei no abre do jornal. O Itamaraty leva isso em consideração? Pois é, eu fico aqui, vou fazer um questionamento junto com vocês para ver se a gente consegue encontrar uma resposta, né? Citando Geórgia, citando Crimeia, a invasão da Geórgia ali pela Rússia foi solucionada, foi uma guerra de curta duração, eu não me lembro exatamente, mas estamos falando de 10 dias, 2 semanas, uma coisa realmente muito rápida, né? Assim como a experiência anterior de Putin com a revolta ali na Chechênia, foi uma coisa de muito rápida solução, né? Ele conseguiu resolver isso muito rapidamente, repetiu mais uma vez isso em 2014 na Crimeia, quando pegou as forças ucranianas muito desmobilizadas, e fico pensando se não cogitava a mesma rapidez nessa última invasão do território a leste da Ucrânia, né? Fico pensando se essa dificuldade que ele tem enfrentado e o prolongamento impensado da guerra, acho que muito pouca gente em fevereiro de 2022 imaginava que ela se prolongaria por tanto tempo, certamente Putin não pensava assim. Se isso não força o Putin daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, a ir para a mesa de negociação. O Lorival tem mais elementos do que eu. Eu cobri a guerra da Geórgia. Não foi resolvida facilmente porque a Geórgia entregou o território para a Rússia. A Rússia ocupou a Abcásia e a Ossétia do Sul e ocupa até hoje. Isso é 20% do território da Geórgia. E o governo de lá, que era um governo pró-ocidental, acabou caindo por causa da influência russa, que foi trabalhando também de forma híbrida a parte informacional, a parte econômica, e hoje a Geórgia tem um governo pró-Rússia. Então, a Rússia manda na Geórgia hoje. E depois, com relação à Ossétia, ele simplesmente matou a maioria dos homens, dos meninos, né? Ele destruiu a Ossétia. E foi dessa forma que ele instalou lá também um regime pró-russo, cujo líder hoje está, inclusive, voltando a atuar na Ucrânia, né? São mercenários, são assassinos, homens que não têm muito preparo militar, na verdade, não farão grande diferença, mas estão lá apoiando o Putin. A Crimeia, ela também, eu estava lá em 2014, quando ele invadiu a Crimeia, né? A Rússia, historicamente, criou uma situação artificial de limpeza étnica, expulsou os tártaros da Crimeia, recolocou, substituiu a população. E esse era o projeto que ele tem para a Ucrânia também, tanto que ele removeu, hoje já são 20 mil crianças, né, que foram retiradas da Ucrânia, crianças ucranianas, e mandadas para a Rússia. Esse é o projeto. E é por isso que os ucranianos que sabem disso, conhecem isso há muitas gerações, preferem morrer a se submeter a esse tipo de escravidão, de desonra, né, de atrocidades que os russos cometem sistematicamente na Ucrânia e na Crimeia há séculos. E aí, Daniel, deixa eu só introduzir um ponto, lembrando o que o Celso Amorim fala na entrevista. Ele diz o seguinte: a Ucrânia é uma vítima, mas a Ucrânia é uma vítima dos restos da Guerra Fria. Ele coloca como se fosse um conflito entre a OTAN, que foi se expandindo e, na visão dele, acuando a Rússia, e a Rússia. Mas nós temos efetivamente ali um país, como disse o Lorival, invadido. E o Brasil reconhece essa invasão. Mas aí, como que o chanceler Celso Amorim coloca a OTAN como a Ucrânia como uma vítima, mas, de certa forma, relativiza isso, porque diz que a guerra não diz respeito à Ucrânia? Não vou dar a minha opinião, Raquel, vou tentar reproduzir aqui o que eu tenho ouvido do Itamaraty ao longo do tempo, né? Primeiro, de que não é verdade que existe uma posição simplesmente de neutralidade ou de aliança não declarada, agora, como disse o Lorival, declarada
a Rússia lembra-se sempre que o Brasil, ao contrário dos outros integrantes dos BRICS, ou da maioria dos países asiáticos emergentes, tem votado sempre no âmbito da ONU por resoluções que condenam, sim, a invasão. Sim, percebo claramente essa ideologia ali contaminada pelos restos da Guerra Fria e pela expansão da OTAN, mas percebo também uma preocupação com o futuro. Uma frase sempre, um raciocínio, uma reflexão sempre mencionada pelos diplomatas brasileiros aqui que cuidam muito do assunto, é que a Rússia é uma potência nuclear, é uma potência militar também que tem sido governada há 20 anos pelo Putin, e uma instabilidade dentro da Rússia não interessa a ninguém. O Ocidente coletivo quer tirar o Putin, tudo bem. O que vai ser a Rússia pós-Putin? A gente tem alguma ideia do que será isso? Porque é claro que é difícil de comparar, porque eram estados ainda em formação, mas o Ocidente preparou o fim da guerra do Afeganistão e colocou no lugar o Talibã. Preparou a saída de Saddam Hussein e o que saiu no lugar, em boa parte, foi o Estado Islâmico. Então, quer dizer, ninguém sabe o que vai resultar de uma eventual saída de Putin. Então, flertar com movimentos muito perigosos e muito bruscos, no caso de uma potência militar e nuclear como a Rússia, pode acabar sendo perigoso para o próprio Ocidente. É esse o raciocínio que permeia ali a atuação do Itamaraty. Lorival, a gente tem 30 segundos. O que viria depois de Putin? O Ocidente coletivo não está tentando mudar o regime da Rússia. Basta o Putin sair da Ucrânia que ele vai continuar no poder até morrer, se ele quiser, primeiro. Segundo, a chantagem nuclear é militarmente e tecnicamente muito questionável. A Rússia provavelmente não tem condições de usar suas armas nucleares. Num outro momento posso explicar por quê. Em terceiro lugar, ficou clara a raiz da contradição entre condenar a invasão e ser complacente com a invasão. É porque os responsáveis pela invasão não são os russos nem os ucranianos, é o Ocidente. Isso fica claro na entrevista com o Celso Amorim.